Nosso convidado de hoje é o Dr. Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes. Tenho certeza que todos vocês conhecem Lojas Riachuelo. O Dr. Flávio é o presidente. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. A gente estava relembrando aqui essa trajetória maravilhosa do Simp, 30 e tantos anos. Aí eu tive o privilégio de ser um espectador e um torcedor de primeira hora dessa obra maravilhosa. É um prazer, tá? Depois de 30 e poucos anos juntos, né? Mas muito obrigado por todo o histórico. A sua atividade profissional, você atua em todas as áreas. No varejo, na indústria, comércio, importação, exportação, sistema financeiro, etc. Por favor, nos fala um pouquinho da sua experiência pós-pandemia, o que esperar daqui para frente, para daí a gente veredar num tema chamado reforma tributária, se necessário. Perfeito, Cury. Eu tenho muito orgulho de ser a segunda geração de uma empresa maravilhosa que está, por coincidência, completando esse ano 75 anos de existência. É uma empresa que está presente em todos os elos da longa e conturbada cadeia têxtil. Nós vamos desde o fio até, mais recentemente, a operação financeira, com uma grande e relevante operação de crédito, de cartões de crédito. Nós operamos a maior rede de cartões de crédito, a maior carteira de cartões de crédito do varejo brasileiro, com 35 milhões de plásticos. Parabéns. Estamos presentes na tecelagem, confecção e a faceta mais visível, que são as lojas Riachuelo, lojas de departamento, muito focadas em moda, presentes nos 27 estados da federação. E agora, no mundo digital, a candidata mais forte a ser o negócio mais promissor do futuro, que é um ecossistema temático de estilo de vida, com moda no centro, mas várias peças do Lego que se acoplam para fazer um mundo maior do que o de moda, que é o mundo do lifestyle, do estilo de vida. Isso quer dizer moda, cultura, lazer, gastronomia, serviços, inclusive serviços financeiros, isso usando todos os superpoderes que o novo mundo digital nos traz. Bom, falando de novo, aliás, parabéns por todo esse histórico e desejamos muito sucesso para frente. Toda essa experiência, com a sua avaliação do sistema tributário brasileiro? Talvez esse seja o grande óbice ao Brasil se tornar realmente uma superpotência. O sistema tributário brasileiro, Cury, é mais ou menos como areia nas delicadas engrenagens de uma economia, né? Nada agrava tanto o sistema, o ambiente de negócios tão hostil quanto o manicômio tributário, né? Os 50 e tantos tributos, a informalidade que faz com que nós tenhamos hoje dois Brasis. Um Brasil que carrega a maior cruz tributária do mundo e outro Brasil que vive no paraíso fiscal, que é o mundo da sonegação, o mundo que o sistema tributário não alcança. Então isso distorce totalmente o bom funcionamento de uma economia livre, de uma economia de livre concorrência. E quando a gente viu aqui ser derrubada a PEC 110, eu confesso, Cury, que eu vi até com alívio, porque seria um sistema tributário que já nasceria velho, já nasceria mofado, já nasceria obsoleto. Para a gente construir realmente um sistema tributário compatível com o futuro, com a nova economia digital, a economia uberizada, a economia de plataformas, é preciso pensar fora da caixa. E é isso que a gente precisa realmente quebrar os laços com o passado e pensar realmente usando as ferramentas que o mundo digital nos dá. Pensando nesse cenário, daria para explicitar um pouquinho melhor esse aspecto da sonegação, porque todos possam acompanhar o racional antes de chegar na proposta de um sistema tributário? Perfeito, Cury. Os sistemas tributários, eu diria no mundo todo, foram criados, começaram a ser desenvolvidos desde a época do senhor feudal, né? Desde a época de Tiradentes, que morreu por esta causa, né? A coroa se apropriava de 1/5 da produção mineral, né? Atualmente é o dobro, né? Atualmente é o dobro.
Hoje o cenário é pior ainda. Mas, durante todo esse processo de desenvolvimento desses sistemas tributários, fazia muito mais sentido rastrear a mercadoria do que o pagamento. Sim. Era mais fácil rastrear uma carrada de trigo do que as 3 moedas de ouro, porque o trigo era muito mais, a mercadoria era muito mais visível. E essa lógica perdura até hoje. Os sistemas tributários até hoje se impõem parando caminhões na Via Dutra, numa grande rodovia, parando o caminhão da Riachuelo, conferindo as notas fiscal de quantas camisas, quantas calças estão aí. Isso daqui a 5, 10 anos vai nos parecer totalmente anacrônico, totalmente obsoleto, porque faz muito mais sentido o Estado se financiar rastreando os bits e não os átomos, não as moléculas, não a mercadoria, né? Então, enquanto a complexa geografia brasileira de um país de 8 milhões de quilômetros quadrados obriga a autoridade fiscal a um esforço brutal e ao contribuinte a uma burocracia absurda, existem 200 computadores de 200 bancos, aonde está a mais perfeita síntese de toda atividade econômica que se realiza num país continental como o nosso. Então, a nossa bandeira de longa data tem sido eliminar todos os impostos. Eu estou falando aí os 3 grandes grupos de impostos. Primeiro, os impostos que incidem sobre quando a riqueza é criada, ou seja, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, ou quando a riqueza é consumida, né? Os impostos sobre o consumo, o ICMS, o ISS, ou os impostos quando a riqueza é estocada, IPTU, IPVA, isso tudo desaparece, você cria um único imposto sobre a movimentação financeira. Quando isso acontece, você deixa de lado os tributos que correspondem a alguns trilhões de reais, são base de 20%, 30% do PIB, são já imensamente sonegados, e você adota uma base perfeita, a base mais ampla que existe, que é o volume total de pagamentos, que no Brasil corresponde a algo em torno de 2 quatrilhões de reais. Então, com uma pequeníssima alíquota sobre esse imenso volume de 2 quatrilhões de reais, isso seria necessário talvez algo em torno de 0,1%, você poderia eliminar 0,1%. Se você me faz um pagamento de um salário mínimo de R$1.000, isso significa uma linha de programação nos 200 computadores dos 200 bancos que bifurca aquele crédito. Faz com que caia na minha conta R$ 999 e R$1 na conta única do imposto único. Sim. Com isso, o gigantismo dessa base é tão grande, né, que você, com essa alíquota de 0,1%, como a base do imposto deixa de ser o trilhão e passa a ser o quatrilhão de real, você com a base muito pequena consegue, com praticamente zero de burocracia, financiar União, Estados, município e Previdência. Essa é a base tributária do futuro. Esse cenário existe em algum país do mundo, está sendo discutido em algum país do mundo, para essa nova economia digital que aí está? Curi, pelo menos 40 países adotam diferentes formas de imposto sobre transações financeiras, sobre pagamento. Embora nenhum reúne as condições, pela qualidade, pela tecnologia do nosso sistema bancário, de adotar essa base como imposto único, em substituição a todos os demais, né? Mas me parece também muito natural que uma solução disruptiva, é verdade, porque seria impossível falar disso que nós estamos falando há 10 ou 20 anos atrás, porque não existia ainda tecnologia para isso, mas é natural que o salto disruptivo, nós estamos falando não de uma reforma tributária, mas da transformação digital na forma de financiar o Estado. E isso nada mais natural que surja a partir da sociedade que mais está sofrendo com o problema tributário, com o problema de financiamento do Estado, né? Nenhum país tem um contencioso tributário da ordem que nós temos. Qualquer país desenvolvido tem 1 ou 2% do PIB de brigas tributárias, né, de questões tributárias. Aqui no Brasil chega a 70%, indo para 80%. Nós estamos com algo em torno de 5
trilhões de reais de contenciosos tributários. Né? Isso virou uma indústria. A briga fiscal, a briga tributária, é 2 vezes maior do que a indústria têxtil, da qual eu faço parte. Isso quer dizer que o Brasil é o único país do mundo onde existem bilionários tributários. Né? Existem no Brasil, não uma, mas 10 fortunas de bilhão de dólares construídas nessa indústria do contencioso tributário. Em outro país do mundo isso virou um grande negócio. Virou um grande negócio, uma grande indústria. Daí as resistências a essa disrupção que nós estamos pregando, que logo de cara acaba com essa lucrativa indústria do contencioso tributário. Esse será um dos temas do grande debate da reforma tributária, na sua avaliação? Eu acredito que sim, porque nós não precisamos apenas mudar o nome de impostos ou fazer mudanças cosméticas. Nós precisamos pensar fora da caixa. Né? Os impostos sobre os quais recaem, as bases tributárias sobre as quais recaem esses 70 e tantos impostos estão se esfarelando, são como alicerces de um edifício em ruínas. Nós precisamos pensar fora da caixa, pensar de forma disruptiva. E só assim, porque existe a questão da sobrecarga dos impostos, pode ser medida, a gente fala aí em 35% de carga tributária, que mais ou menos o Brasil impõe à sua população. Existem outros países que têm mais ou menos esse patamar de carga, até 40% como os países nórdicos. Acontece que aqui no Brasil, esses 35% estão sendo arrancados de um subconjunto do país total, que é o Brasil formal, que corresponde a mais ou menos 2/3 da economia. Porque 1/3 da economia já pulou a cerca da formalidade. Já são os regimes especiais, já é a sonegação, já é a venda sem nota, e agora a nova informalidade digital, que cresce assustadoramente e que os impostos tradicionais não alcançam. Né? Os impostos não alcançam a economia uberizada, a economia de plataformas, gigantescos camelódromos digitais, que vendem totalmente sem nenhuma forma de rastrear esse tipo de imposto. E trazem uma concorrência desleal. Totalmente desleal, porque no nosso tempo, lá atrás, quando o Simples estava começando, a forma romântica de informalidade era o coitado do pai de família, desempregado, que tinha que virar camelô e exercer a sua atividade na frente da loja formal. Hoje, a atividade, a informalidade ganhou uma dimensão que jamais a gente imaginava. Para você ter uma ideia, de longe, o maior varejista do Brasil e da América Latina em valor de mercado não é mais aquela concepção da cadeia de suprimento linear, a supply chain linear. São plataformas, são milhões de sacoleiras digitais numa ponta, conectadas a dezenas de milhões de clientes na outra, e a plataforma fazendo literalmente trilhões de conexões e sem nenhuma forma de rastrear, de ponto de vista fiscal, essa malha tão complexa. Né? É uma economia atomizada, né? Para a qual os impostos tradicionais simplesmente não alcançam. Então, é realmente necessário pensar de forma disruptiva e sair do mundo da molécula, da matéria, de rastrear deslocamentos de mercadoria para financiar o Estado no mundo digital. Flávio Rocha, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nesse debate. Claro que o Simples apoia esse debate, essa iniciativa, essa mudança, e desejar o bem do país como um todo, através da simplificação, desburocratização e redução da carga tributária. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.